Boa noite a todos. Para a gente começar o nosso trabalho de hoje, vamos pedir a todos que abram a Bíblia em Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 21 até o 35. Mateus 18, de 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Bom, a palavra de Deus diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecarás contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seus irmãos. Vamos orar. Senhor meu Deus, depois de feita a leitura de Tua Palavra, queremos agradecer pela dádiva que o Senhor nos deu de trazer esses ensinamentos até nós. Que possamos, Senhor, na noite de hoje, estarmos abertos ao conhecimento, que o Espírito Santo haja, tanto em mim quanto em meus irmãos, para que estas palavras caiam profundamente em nossos corações, que nós possamos entendê-las no íntimo de nossos corações, e que nós passamos, Senhor, a utilizá-las em nossas vidas, que nós possamos ter a Tua Palavra em nossos corações, nos nossos dias a dias, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, que sejamos sempre gratos, porque o Senhor um dia se dispôs a descer até nós para trazer Teus ensinamento para que nós pudéssemos glorificar a Ti. Nós oramos, Senhor, e pedimos Teu auxílio nesta noite, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Bom, essa passagem aqui é bastante conhecida e a gente muitas vezes, quando uma passagem é muito conhecida, a gente costuma fazer a leitura e não aprofunda exatamente naquilo que está sendo dito, porque torna-se corriqueira na vida da gente. Naquela época, alguns sacerdotes entendiam que você deveria perdoar os pecados de seu inimigo até 3 vezes. Neste momento, nesta ocasião, Pedro estava com Jesus e aparentemente queria mostrar que ele era uma pessoa bastante benevolente. E aí ele chega a Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Ou seja, se os sacerdotes falavam que tinha que perdoar 3, ele já estava colocando 7, o número perfeito para os judeus. Ao que lhe respondeu Jesus: não apenas 7, mas 7 vezes 70. Neste instante, o que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Para Pedro e para nós, porque a resposta para Pedro é a resposta para cada um de nós que estamos aqui. Ele quis dizer que nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias, indefinidamente. E isso não é muito fácil. A gente sabe que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, as pessoas vão nos ofendendo, vão nos prejudicando, vão nos causando males, e nós começamos a guardar rancor, mágoa dessas pessoas. Pessoas, tanto faz serem mais próximas quanto mais distantes. Muitas vezes nós somos, e geralmente somos, mais exigentes com aqueles que são mais próximos a nós. É mais fácil eu perdoar um amigo de serviço, porque eu quase não o encontro. Muitas vezes encontro uma vez a cada 6 meses, embora ele tenha me ofendido, mas ele não está ali no meu convívio, do que perdoar meu filho se ele cometeu algum pecado contra mim. Porque o meu filho, além da responsabilidade, existe uma convivência, existe ali uma troca de informações, troca de carinhos, troca de convivência. Então muitas vezes a gente é mais severo com aqueles que convivem próximo a nós. É com o irmão da igreja. O irmão da igreja peca, isso é muito comum em igrejas evangélicas. Nós queremos crucificá-lo, como fizeram com Jesus Cristo, como se nós também não fôssemos pecadores. Então, quantos erros foram cometidos em que, não pela repreensão que deve ser feita, e é correto que seja feito, mas quantas vezes nós ultrapassamos o limite da correção e nós descontamos ali naquele nosso irmão, naquela nossa irmã, naquele nosso amigo, naquele nosso colega, naquele nosso parente, nós descontamos todas as raivas, mágoas, e nós esquecemos que Jesus mandou que nós perdoássemos 70 vezes 7. Quem aqui nunca guardou mágoa de alguém? Quem aqui nunca ficou magoado, chateado, usou de maledicência para se vingar? Quem nunca pensou aqui em se vingar de alguém? Nosso coração é pecaminoso, nós guardamos esse rancor, nós não conseguimos fazer como Jesus mandou, que é libertar-nos do pecado, porque aquele que pecou contra nós, ele tem a justiça dele. Mas se nós não obedecermos a Jesus Cristo, que é perdoar os nossos inimigos, nós também estamos em pecado, tanto quanto aquele que nos ofendeu. Qual a diferença que existe entre ele e eu? Talvez a oportunidade, talvez o momento,
Talvez se eu estivesse no local dele, eu tivesse feito coisas até piores que ele fez. E não nos cabe a justiça. A justiça provém de Deus. Não somos nós os justiceiros. Nós temos que estarmos trabalhando isso dentro do nosso coração, para que a gente não queira ser mais certo do que a certeza, do que a gente não passe a ser um juiz condenador, porque o juiz ainda procura a justiça. Nós procuramos vingar, nós procuramos a vingança, nós procuramos pisar na pessoa que nos ofendeu. Agora existem, senhoras, irmãos, irmãs, alguns pecados que, vamos dizer assim, pecados pequenos. Quais são esses pecados pequenos? Por exemplo, uma maledicência. Alguém chegou e falou mal de mim, e eu tomo a decisão de perdoá-lo. Nossa, o Otacílio é uma pessoa muito bacana. O Otacílio é uma pessoa que tem realmente Deus no coração. Fulano falou mal dele e ele perdoou. Uma mentira. A pessoa falou que ia passar lá em casa às 7 horas e acabou não passando. Eu ligava no celular, não atendia. Eu mandava mensagem e não respondia. Então ele me enganou de certa forma. Sim, é uma coisa que eu perdoo. Então eu estou engrandecendo meu coração. Óbvio, não quer dizer que eu não estou desprezando esse tipo de perdão. Mas nós temos também pecados maiores. E aí sim, o nosso coração é testado. Aí nós temos que ver aonde está o meu coração, se está em Deus ou se está em mim. Unicamente valorizando aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, as minhas conveniências. Vamos supor que você tenha sido enganado por um estelionatário e ele tenha levado sua casa, seu carro, seus bens. Será que é fácil perdoar? Porque o perdão não é só na palavra. O perdão não é só você estar falando aquilo que é conveniente falar. O perdão é dentro do nosso coração, mas é nas nossas atitudes. Será que temos realmente condições de perdoar a esse estelionatário que tão mal nos fez? Será que vamos conseguir obedecer a Jesus Cristo neste momento? E se você ainda tem outro problema, se você for uma vítima de um assassinato em família, uma pessoa, um assassino que mata teu irmão, mata tua mulher, mata tua mãe, mata teu filho, vocês já imaginaram o tanto que é difícil a gente seguir o que está sendo ordenado aqui por Jesus Cristo? Você chegar em um assassino de uma pessoa que retirou aquele ente querido do seu convívio, aquele que você viu nascer, que cresceu junto a ti, que esteve compartilhando momentos maravilhosos e momentos difíceis, mas que estava do seu lado, que tinha ainda grandes planos na vida. De repente, veio uma pessoa querendo um celular, um tênis, e ceifa-lhe a vida. Quem aqui no outro dia vai chegar aqui na igreja de coração limpo e falar: não, eu perdoei? Olha, para o mundo é difícil. Mas eu vi em uma reportagem, e na época eu não entendi, viu, pastor? Não entendi, e achei tão absurdo. A mulher teve um filho assassinado e conseguiram prender o assassino.
E o que a gente esperava era o quê? A mãe indo na televisão pedindo justiça, falando que tinha que ter pena de morte, agredindo todos, sendo uma pessoa já contra a sociedade, falando mal da política, falando mal da polícia, e assim por diante. Pelo contrário, a mãe foi à televisão, disse que perdoava o assassino, entendia que foi uma pessoa que errou, mas que ela estava disposta a corrigir isso. E ela não só perdoou da boca para fora, ela não queria se mostrar ali no meio dos jornalistas que ela era uma pessoa de Deus. Ela começou a visitar essa pessoa dentro da prisão. Ela começou a ir até ele, levando esperança para a vida dele, porque ela estava levando a palavra de Deus. Ela estava obediente ao mandado de Jesus Cristo. O mandado de Jesus Cristo é que perdoasse não só 7, mas 7 vezes 70. Eu não sei se eu sou capaz de fazer isso que ela fez, mas está provado aí que é possível, que é uma decisão nossa, é uma decisão minha, uma decisão sua. Obedecer a Deus é uma obrigação que temos que cumprir. É fácil? De forma alguma, mas é possível. E aquele que está verdadeiramente em Cristo tem que buscar essas soluções. Outro fato corriqueiro, esse bastante corriqueiro, que nós temos hoje vivido na nossa sociedade, é adultério. O adultério está se constituindo quase que uma normalidade. Nós reunimos muitas vezes com colegas, e naquele grupo muitas vezes ele conta vantagens de ter cometido adultério, como se fosse uma coisa bonita, vantajosa, como se fosse ele mais esperto que um outro qualquer. Isso é vergonhoso. Mas a gente sabe que hoje em dia o mundo está invadindo esses princípios morais que nós temos, estão sendo destruídos pelo mundo, e se tornou uma coisa banal. E não só homens, mas mulheres também. Quem de nós aqui, se o cônjuge chegar e arrependido, chorando, pedir perdão e confessar o seu pecado, será que nós conseguiríamos superar essa confissão e entender que ali está uma pessoa que pediu perdão porque está arrependida, porque encontrou verdadeiramente com Jesus Cristo, e por isso entendeu que isso é errado e que se propõe a não cometer mais este tipo de pecado? Conseguiríamos sair dessa situação com o perdão dado a essa pessoa? Ou passaríamos a carregar o pecado da mágoa, o pecado da vingança? Já vi muitas vezes falar: chumbo trocado não dói. Mentira! Dói tanto na pessoa que está recebendo o tiro, quanto na pessoa que deu o tiro, porque o pecado vai ficar marcado na alma dessa pessoa, muitas vezes sem ela saber, sem ela ter consciência. Mas vai chegar o momento que o preço do pecado será cobrado. O que temos que fazer? Novamente, seguir a Jesus Cristo e procurar perdoar do fundo do nosso coração, no íntimo do nosso ser. Essa semana eu tive uma experiência um pouco constrangedora, tanto para mim quanto para a pessoa. Ela é homossexual, mas ela não me falou, a gente percebia, mas uma pessoa muito agradável,
E eu estive conversando com ela estava realizando algumas vendas de alguns materiais que eu me interesso, que eu gosto, que são materiais antigos, disco, relógios antigos. Eu sou encantado com esse tipo de coisa. E aí eu tive um tempo mais conversando com ela, e ela muito agradável. Mas eu fui conversando com ela, e a gente não pode deixar de falar de Deus, de evangelizar. Obviamente que a gente não vai ser grosseiro com a pessoa, mas a gente tem que estar falando a palavra de Deus. Nós temos que estar evangelizando. E nessa intimidade que nós pegamos na conversa, eu fui de pouco a pouco falando de Deus, e fui falando da necessidade de perdoarmos, que nós temos que retirar do nosso coração os pecados que as pessoas cometeram com a gente. Ainda dei um exemplo, isso é um exemplo que eu dou há muitos anos. Depois eu até vi um pastor no YouTube também falando, quase que eu fui lá cobrar direitos autorais. Mas eu falo o seguinte: quando você pega um caminhão numa estrada e ele está sem carga nenhuma na sua carroceria, ele é uma bala. O motor daquele caminhão faz ele voar 160, 170 por hora. Você vai tentar ultrapassar, você não consegue. O caminhão é muito rápido. Contudo, esse mesmo caminhão, esse mesmo motorista, esse mesmo ponto na estrada, se ele tiver com a carroceria lotada, ele é lento. Você fica ali tentando passar, ele não sai do lugar. Na subida, você não pode ultrapassar, porque é faixa contínua. Aí você fica ali atrás. Quando chega na descida, o caminhão embala, porque ele está pesado, lei da inércia, ele dispara e você não consegue ultrapassar. Quando você começa a ganhar velocidade para ultrapassar, chega na nova subida. Aí vem o caminhão se arrastando novamente. E nossa vida funciona mais ou menos assim. Quando você está leve, quando você não está carregando mágoas, quando você não tem murmurações das pessoas, ódios no coração, a sua vida caminha. Mesmo que você passe por dificuldades, que é natural, você supera. Você estando com Deus, mesmo diante de situações mais complicadas, você se fortalece e supera. Quem aqui nunca passou uma situação de muita dificuldade e que não conseguiu superar, e no final disse: graças a Deus, Deus esteve comigo, Deus me auxiliou, até parecendo aquela situação intransponível, mas a nossa fé estava em Jesus Cristo e nós conseguimos vencer. Nós éramos um caminhão sem carga, nós avançávamos pela estrada da vida em velocidade de 160, 170 km por hora. Mas aí alguém me ofende, eu fico chateado, não perdoo. O outro me prejudica, eu falo: ainda vou passar por cima desse cara. Um dia eu que vou estar mandando nessa sessão aqui, ele vai ver comigo. Aí outro vem, vai fazer um negócio, ele consegue fazer um negócio e eu não. Ele é mais competente que eu ainda falo assim: também teve papai que cuidou da vida toda dele, ele pôde estudar numa faculdade boa. Eu não, eu me lasquei estudando na faculdade. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando cargas de mágoa, de decepções, de ódio, e vou jogando aqui na traseira do meu caminhão. Quando eu vejo, eu acostumei tanto a fazer esse tipo de coisa, a ter esses procedimentos, que a carroceria da minha vida vai estar lotada, 40 toneladas, e eu vou ser igual aquele caminhão que vai lento na estrada, dificultando a vida de todo mundo. Todos que querem ultrapassar, eu estou ali amarrando. Eu estou agoniado dirigindo aquele caminhão pesado, doido para poder aquilo mudar, mas eu não consigo. O meu caminhão não anda, minha vida não deslancha. Tudo que eu vou fazer é motivo de chateação, de mágoa, de tristeza.
E expliquei isso para ela. Nós temos que tirar essas cargas do nosso coração, para que a gente flua levemente. E no lugar dessas cargas perniciosas, nós temos que colocar Jesus Cristo, que veio e se sacrificou para estar dentro do nosso coração. Em vez de a gente coloca mágoa, chateação, pecado, ódio, impurezas. E ainda quer fazer com que a nossa vida ande tranquila, que nossa vida esteja em estradas sólidas. Nunca vai estar. Aí eu falei isso para ela, que bacana, né? E ela foi assimilando aquilo, ela foi gostando. E aí, inadvertidamente, eu citei uma coisa que eu acho que eu fui precipitado. Que aí, em vez de eu entrar com exemplos mais leves, eu cheguei e falei assim: inclusive nós temos que perdoar até se tiver um abuso sexual. E eu tinha sido vítima de abuso sexual. E aí tudo aquilo que eu tinha trabalhado, quer dizer, não acredito tudo, porque sempre fica algo, mas naquele momento eu perdi a condição de estar continuando aquele evangelismo que é necessário. E aí eu vi, ela deve ter em torno de uns 50 anos, e até hoje ela carrega esse peso com ela, até hoje, porque ela não conseguiu perdoar. Isso hoje ainda é um problema na vida dela. Se ela tivesse conseguido perdoar isso, chegar na adolescência, na juventude, no início da sua idade mais madura fica feio, né? Madura, ela já não estaria com essa carga dentro da carroceria do caminhão dela para ela levar. Mas ela não conseguiu se desprender do pecado do outro, então ela está pecando, e isso levou uma série de consequências ruins para a vida dela, porque ela vem desde então cometendo uma série de pecados, porque ela não conseguiu se livrar do pecado anterior. Ou seja, ela comete pecados em função do outro pecado. Eu acredito que Deus age de maneiras que nós não temos conhecimento. Talvez aquilo que eu falei com ela, até o erro que eu cometi de chegar muito abrupto, mas tenho certeza que um pouquinho daquilo ficou no coração dela. E ela tem que trabalhar isso para ela superar. Porque ela já está com 50 anos, foi abusada na infância. Quando é que ela vai esperar para perdoar? Quando é que ela vai tirar essa carga do caminhão? Agora, quando eu falei aqui de pecados leves e pecados pesados, eu não estou qualificando um e outro. É só para que a gente possa didaticamente trabalhar. Porque o pecado depende daquilo que a gente está sentindo. Muitas vezes xingar a pessoa de feia é motivo dela matar a outra. Baixinho também. Já estou avisando todo mundo. Bom, quando a gente pega a parábola que Jesus passou aqui, a respeito do rei que fez o perdão da dívida, esse rei, provavelmente, que ele estava citando, ele situou essa história no Egito. E esse rei era um rei do Egito, em que isso é uma possibilidade, não está explícito, está subentendido. E quando ele chama esse servo, é porque algumas pessoas ficavam responsáveis pela arrecadação tributária. Os fiscais, que eram servidores do Estado, então servidores, servos do rei. E algumas vezes, diante de uma safra muito ruim, esses servos tinham que continuar imposto para o rei. Mas se tinha arrecadado pouco,
Ele arrecadava pouco, mas ele continuava devedor. Outra coisa é que esses servos tiravam lucros legais dessas tributações. Mas quando ele foi acertar a conta com esses servos, esse servo que ele narra aqui, ele chegou com uma dívida impagável, impossível de se pagar. Só para vocês terem ideia de quanto que era essa dívida, ela equivalia a 60 milhões de dias trabalhados por um trabalhador comum. 60 milhões de dias trabalhados por um trabalhador comum da época. Tá certo? É claro que Jesus, quando ele maximizou esse valor, ele quis chocar, ele quis mostrar um valor que todos ali que estavam escutando ele saberia que ninguém dá conta de pagar uma dívida dessa. Só para vocês terem uma ideia, anualmente na Galileia e na Pérea era arrecadado anualmente um valor de 200 talentos, e lá devia-se 10 mil. Então, para você ter ideia do valor, da quantidade que é esse dinheiro que ele devia. E aí, como era uma coisa muito comum, o rei falou: olha, então vai, pega esse servo, a mulher dele, os filhos e todas as propriedades deles e venda. Venda e com o dinheiro arrecadado me pague a dívida. Só que não era suficiente para pagar a dívida. Ou seja, ia pagar uma parcela muito pequena dessa dívida. Aí, o que fez o servo? Ele se jogou desesperado aos pés do rei e pediu clemência, e pediu perdão. Senhor, me perdoe, eu juro que eu vou pagar essa dívida. Como que vai pagar uma dívida dessa? Só para vocês terem ideia, são 164 anos que ele precisaria trabalhar para poder pagar essa dívida, sem tirar nada, nem dinheiro para café, nem para pão de queijo, nem para pegar metrô. 164 anos. Então era uma promessa mentirosa. Mas, gente, quem de nós não faríamos uma promessa dessa no desespero? Eu ia ser vendido como escravo, minha mulher, meus filhos, todo o meu patrimônio vendido. Você promete qualquer coisa. E aí, o rei se condoeu daquela situação e perdoou. Ele não só falou para ele: olha, pode ir e dar um jeito de me pagar depois. Não, ele perdoou aquela dívida impagável. E quando a pessoa que estava lá, o servo se humilhando: Senhor, perdoe-me, eu juro que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tudo será do Senhor. Ele deve ter olhado e falado assim: mentiroso, como? Eu sei quanto que tu ganha, rapaz, mas eu te perdoo. Quando Deus também vai nos cobrar, nós também não temos dinheiro para pagar aquilo que nós devemos. Pense nos pecados que nós já cometemos, aqueles que nós não cometemos, mas desejamos. Segundo um amigo meu, o desejo cristão de matar um. Quantas vezes eu quis confrontar uma pessoa, mas ela era mais forte, mas o ódio estava aqui. Quantas vezes eu saí de um local falando mal dos outros, como eu não tinha coragem de falar para a pessoa aquilo que eu pensava, eu saía falando mal dela para os outros. Isso sem contar, aquele carro estava vazando óleo, estava com o motor batendo, a porta caindo, eu vou lá, coloco um chiclete para prender a porta, clips, grampo de cabelo, e levo o cara e fala assim: esse carro nunca foi batido? Não. Em avião, não. E aí você passa o carro, a hora que a
pessoa sai e você sai comemorando. Vendi aquela porcaria! E chega em casa e fala: mulher, vendi o carro. Fala: não acredito, quem foi o otário? E todo mundo em festa. Eu estou com ele, vamos fazer festa aqui, porque finalmente eu consegui passar aquele carro para frente. Eu não sou pecador. Isso é roubar. Porque você está mentindo. Você está pegando o dinheiro de uma pessoa e está entregando outra coisa que não tem aquele valor. Mentimos para a professora, mentimos para o chefe, mentimos para a esposa, mentimos para o filho, mentimos para a mãe. Cometemos uma série de pecados ao ponto da carroceria do nosso caminhão estar transbordando, caindo pela estrada. Mas aí Deus chega e começa a cobrar da gente. Aí a gente bate o joelho no chão, volta para a igreja. Senhor, me perdoe, eu juro que não vou bater nenhuma EBT. Eu que quero comandar a vigília, viu, meu meu? Agora sou eu, vou virar a noite fazendo vigília, entendeu? Eu vou doar metade do meu salário para os pobres. E Deus deve olhar para a gente e falar: mentiroso, tu não vai fazer isso não, cara. Eu te conheço melhor que você. Só que Deus nos perdoa, mesmo sabendo que tudo aquilo que a gente está falando ali, muitas vezes é uma intenção para poder sair daquela situação de angústia que nós estamos vivendo. Mesmo assim, Deus nos perdoa e nos eleva de novo, porque Ele considera que nós, aqueles que receberam Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. E do jeito que a gente socorre o filho em suas dificuldades, Deus também vem nos socorrer. Mas aí, o servo perdoado sai à rua, aliviado, sem aquela dívida. Ficou para trás todos aqueles problemas que ele tinha até aquele momento. E a hora que ele começa a caminhar na rua, vem aquele caboclinho lascado, que ele era o servo, o outro era conservo. Se ele estava lascado, o outro está muito pior. Só que o outro devia para ele o trabalho de 100 dias de um trabalhador comum. Veja bem, ele devia ao rei 164 anos sem férias, sem Natal, na época não tinha Natal, é sério, nada, 164 anos de trabalho. Outro devia 100 dias. Se você for pegar, a proporção é inimaginável. A dívida dessa pessoa, em vista daquela dele, era irrisória, mínima. Aí o que ele fez? Ele chegou no conserve, um costume que eles tinham na época, pegar na garganta da pessoa. A gente até de vez em quando tem essa vontade também, né? E começou a apertar e falou: você vai pagar essa dívida, eu quero receber. Aí esse consórcio, eles conservam, não, também se atirou aos pés dele. Senhor, me perdoe, eu juro que vou te pagar. Eu não tenho condição, eu estou apertado, eu perdi meu emprego, eu estou sem dinheiro, mas eu juro que eu vou te pagar. Ao invés dele pegar o exemplo que o rei tinha dado a ele, e até por agradecimento pelo que tinha acabado de acontecer a ele, naturalmente ele deveria também perdoar aquela dívida, como se fosse um pagamento que ele estaria fazendo em gratidão àquilo que ele recebeu. Mas não, ele pegou o seu conservo e lançou ele na prisão, até que ele pagasse aquela dívida. Aí a gente vem para a igreja, ouve a palavra, converte. Jesus perdoa os nossos pecados impagáveis, e eu saio lá fora e vou pecar novamente, e vou condenar
aquele que está errando muito menos que eu. E vou condenar, e vou matar, amaldiçoar aquele que peca contra mim. Coisas mínimas, que em vista daquilo que eu peco contra Deus, é insignificante. A dívida que o meu irmão tem comigo, porque me ofendeu de certa forma, seja lá qual foi o motivo, é irrisória perto do tanto que eu ofendo a Jesus Cristo, do tanto que Jesus Cristo tem me dado, tem me oferecido, e eu pecando cada vez mais, e Ele sempre me perdoando. E quando alguém comete algum deslize contra mim, é o motivo do mundo cair. Não converso mais com a pessoa, protesto a pessoa, dou um jeito da pessoa perder o emprego, tomo a casa da pessoa, tomo o carro da pessoa. Nós fazemos da mesma forma que o servo perdoado fez, quase que todos os dias. Nós devemos observar para que nós não sejamos dessa forma. Nós devemos observar para que não sejamos o servo que foi cruel com aquele que lhe devia, porque mais devedores somos nós, porque nós não devemos ao homem, nós devemos a Deus, e Ele nos perdoa pelo princípio da graça. É uma dádiva, é um presente que Deus nos deu, o perdão. E nós queremos ser os juízes, e nós queremos carregar mágoas, e não queremos abrir mão do sentimento pecaminoso que está dentro do nosso coração, por pecou contra a gente. Voltando à história, quando as pessoas que estavam ali, vendo aquela injustiça, eles voltaram ao rei e falaram para ele o que tinha acontecido. O rei convocou o servo novamente. Vem aqui. Você não entendeu nada. Eu te perdoei uma dívida impagável, e você está condenando aquele que lhe deve uma mixaria? Pois agora eu vou te recolher, para que você pague toda sua dívida impagável. O rei tinha dado exemplo a ser seguido. Aquele que foi beneficiado com aquilo que o rei tinha dado de graça, deveria estar honrando o nome do rei, e honrando através do exemplo, porque se ele tivesse perdoado o seu conservo, o exemplo do rei estaria representado ali com ele. Mas a partir do momento que ele não fez, ele não teve a mesma atitude, ele estava maculando a imagem do rei, como nós muitas vezes maculamos a imagem de Deus. Quando nós estamos num namoro que não respeitamos, quando a gente está no trabalho que nós não somos cristãos lá dentro, que as pessoas viram e falam assim: é esse que se diz crente? Fazendo isso? Você está na rodinha contando piadas indevidas. A hora que você sai, aquela turminha que está ali vindo ainda fala assim: aí diz ainda que é crente. Você não está sujando o teu nome, não, meu amigo. Você está sujando o nome de Deus. Quando você está cometendo pecado, você está mostrando para todo mundo que você não obedece a Deus. Por mais que Deus tenha trazido a mensagem e tenha mostrado através do exemplo dele na cruz, nós estamos maculando a imagem de Deus. Pessoas que não vieram ainda para a igreja, que não conhecem Jesus Cristo, estão se afastando.
você, que diz ser crente, peca dessa forma, eu não quero ser crente. Quantas vezes você pega pessoas do mundo que têm um comportamento melhor do que o daqueles que estão dentro das igrejas, sendo que nós recebemos a dádiva de Deus, eles ainda não. Se Deus quiser, vão receber, mas o comportamento dele é mais cristão que o nosso. E quando Deus nos chamar para chegar e falar assim, vamos acertar as contas, porque pode acreditar, esse dia vai chegar, e nesse dia não adianta ter desculpa. Não, você sabe o que é? Eu falei, eu sei desde antes do princípio. Não, mas é que naquele dia eu estava chateado, estava, né? Não, estava com desculpa aí, essa também não colou. E você pode ficar ali a eternidade dando desculpa para Deus, não vai adiantar. Então, vai chegar o dia que Deus vai nos chamar e vai falar, meu servo, eu te dei um exemplo a ser seguido e você imaculou o meu nome? Aparta-te de mim, vá para a prisão, fique lá, que é teu lugar, vá pagar a tua dívida, que é impagável, então fique ali para sempre. Vá para o inferno que você achou bacana, e você vai permanecer pela eternidade naquele lugar sombrio, porque você não soube respeitar a imagem de Deus, não soube pegar o exemplo de Deus e colocar na tua vida. Nós somos, infelizmente, como esse servo. Mas para que a gente possa nos preparar para as dificuldades que vem à vida, e pode ter certeza que virão, né? Não é fácil. Nós temos que estarmos preparados. Um jogador de futebol, quando ele entra em campo, ele tem que estar preparado fisicamente. Copa do Mundo, estou convocado, eu chego lá, falo, Tarcísio, você tem que correr? Não. Aí, não, dentro de campo eu vou correr, eu me preparo. Eu tenho que estar treinando com antecedência. Eu tenho que estar treinando chutar a bola. Eu tenho que estar treinando bater escanteio. Eu tenho que estar treinando, até bater lateral eu tenho que treinar. Eu tenho que estar treinando dominar a bola. Para quê? Para quando eu chegar no jogo, eu estar preparado. Assim nós também temos que, antes de enfrentar as situações, nós temos que estar orando, nós temos que estar em comunhão com Deus, comunhão dentro da igreja, frequentando a igreja, não só assistindo o culto, mas participando, pegando aquilo que está sendo dito, falado, estudar, pegar a Bíblia. Todos têm Bíblia em casa. Aliás, a gente tem Bíblia no celular, a gente pode carregar para qualquer lugar que a gente vai. Ler, interpretar, estudar, fazer curso de teologia, se aconselhar. Para quê? Para que você tenha comunhão com Jesus Cristo, para que você vá reforçando o seu coração, para a hora que a tentação chegar, você está com o escudo à tua frente, para que você não enfrente o jogo sem estar preparado fisicamente. Na hora que você chegar, que a pessoa te ofender, você está com Jesus Cristo ao teu lado, te protegendo. Na hora que as coisas ruins acontecerem, Jesus Cristo vai estar do teu lado, sentindo as dores que você estiver sentindo. Ele vai estar compartilhando o sofrimento ali, mas Ele vai estar te abraçando e falando, meu filho, eu estou aqui, eu não te desamparo. Você está passando por momentos difíceis, mas o seu galardão está lá na frente, e eu estou segurando, eu vou te entregar pessoalmente. Resista, seja fiel à minha palavra, tenha atitudes de verdadeiro cristão.
porque você vai estar fiel ao pouco, será agraciado com o muito. O muito é a salvação. Não tem prêmio maior, não tem tesouro maior que ao final dessa estadia nossa aqui, nós encontrarmos a salvação em Jesus Cristo. Não tem, essa é uma dívida saldada por Cristo, e nós devemos usufruir disso. Nós devemos aproveitar isso para procurar a nossa santificação, melhorarmos a cada dia, fortalecermos o nosso coração, utilizarmos o escudo de Jesus para que a gente não cometa erros, para que a gente não fique pecando o tempo todo, porque a gente inclusive começa a dizer erros, né? Não, é pecado mesmo, é pecado, é o que te condena para o inferno, é aquilo que vai te jogar no lixo. Você vai viver carregando pecados, e esses pecados acabam com a tua vida. Se você não perdoar, você vai estar doente. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala que a saúde é o completo bem-estar social, mental e também espiritual. Nós temos que estar leves espiritualmente, porque se você guardou mágoa, é assim, se você não perdoa, você guarda mágoa. Se você tem mágoa, você vai ofender o seu lado psicológico, o lado mental, porque você vai conviver com esse drama o tempo todo. Vai ter vários momentos da sua vida que vai refletir essa mágoa que você guardou dentro de você. E aí você tendo esses problemas na sua cabeça, eles se agravam e passam para o corpo físico. E o corpo físico vai sofrer. Olha só, nunca tivemos tão afastados de Deus. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por um processo de liberalismo e deixamos Deus de lado. Hoje mesmo eu estava vendo Morgan Freeman. Ele tem um programa que ele trabalha e fala a respeito de Deus, e aí ele sai procurando e mostrando questões que envolvem a existência de Deus. E aí ele falou uma coisa que está acontecendo, que com o avanço da ciência, Deus está diminuindo sua importância, até que ele chegou num físico, e esse físico cristão defendeu a existência de Deus diante da própria física. E a tecnologia está avançando, e nós acreditamos que tecnologia é o novo Deus. Nós acreditamos mais na ciência do que acreditamos em Deus. E aí o povo foi se afastando de Deus, porque a ciência mostra algo atrativo. É um computador novo, é um celular, é um carro bacana, é uma bola que não varia a hora que você chuta. Então a gente foi se apegando a essas coisas do mundo. Nunca tivemos tanta depressão, nunca tivemos tanto suicídio, nunca tivemos tantos desvios na sociedade. Filhos que não respeitam pais, maridos e mulheres que não respeitam mais o casamento, separações e mais separações. Por quê? Nos afastamos de Deus. E se eu afasto de Deus, eu não perdoo, eu tenho dificuldade de perdoar. E se eu não perdoo, eu carrego mágoa. E se eu tenho mágoa, ofende a minha mente. Se ofende a minha mente, afeta todo o meu corpo e toda a parte social. Agora eu pergunto para vocês: qual pecado que vocês têm de estimação?
Nós temos pecado de estimação. Aquele que a gente usa e depois guarda. Daqui a pouco a gente usa de novo e depois guarda. Mas ele sempre está com a gente. A gente tem que até colocar uma pochetezinha aqui do lado para ir guardando esses pecados. E esses pecados são dívidas que nós temos. E essas dívidas que vão acumulando e vão trazendo dificuldades para a nossa vida. E toda hora o rei tem que nos perdoar, porque somos insistentes no pecado. Então nós temos pecados que nós gostamos e nós não trabalhamos contra ele. Nós precisamos nos libertar desses pecados. Nós precisamos abrir mão desses pecados. Por mais que esses pecados nos pareçam bons, saborosos, vistosos, bonitos, eles só nos prejudicam. Eles só nos trazem dívidas. Nós temos que descartar este pecado. Nós temos que soltar este pecado. E nós temos que aprender a perdoar aos outros e também entender que as nossas dívidas, nós que somos cristãos, foram perdoados por Jesus Cristo. Então a obrigação nossa também é estarmos perdoando as pessoas. Mas além dessa passagem que foi lida aqui, em vários momentos, em toda a Bíblia, vem se falando da importância do perdão, da necessidade de se perdoar. Nós temos a história, por exemplo, da prostituta que foi pega e levada até Jesus Cristo ameaçada de apedrejamento. E Jesus Cristo alertou a respeito de quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. Ela foi perdoada por Jesus. Mas não é só esse fato, tem várias passagens em que o pecado é abordado como o perdão ao pecado é uma obrigação nossa. E o maior exemplo que temos disso, nós encontramos em Lucas 23, de 33, versículo 33 e 34. É o exemplo maior de perdão. E diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus Cristo, que saiu de sua glória, se rebaixou até nós, encarnando-se em carne, sofrendo-se. Imagina, ele estava na glória e veio ter um corpo que tem que tomar banho, porque senão fede, obrigado a ter necessidades, passava fome, passava frio, sofria. Ou vocês acham que Jesus não sofria, não tinha a parte humana dele? Tinha. Mas ele se rebaixou até nós por amor. Então ele esteve aqui junto a homens como nós e estendeu o teu conhecimento, trouxe as informações necessárias para a nossa salvação, explicou, compartilhou o pão, o peixe, esteve ao lado daqueles enfermos e curou os enfermos, fez com que os cegos vissem, com que os aleijados andassem, tirou pessoas que já tinham morrido, ele ressuscitou. Ele entrou em Jerusalém, sendo colocado como rei. As pessoas pegavam ramos e colocavam em sua passagem, tiravam as suas túnicas e colocavam na sua passagem. Um pecado, sempre fiel a Deus, sempre fiel às profecias, às escrituras. Uma semana depois,
ele no Getsemane sofreu, porque ele sabia o que ia acontecer de imediato. Ele chorou, ele transpirou sangue, agoniado, batia o medo na parte humana de Jesus. E ele sabia que ele ficaria sozinho. Quando chegaram os soldados, ele ainda defendeu os apóstolos, pedindo que a permissão para que eles se fossem. E só ele foi preso. E quando ele estava ali, recebendo os nossos pecados, ele foi torturado. Ele não apanhou não, gente, ele foi torturado, humilhado, cuspindo na cara. Batiam nele e falavam: você não é Deus? Você não é o Messias? Fala aqui, quem foi que te bateu? O chicote que eles batiam nele, na ponta tinha pregos. A hora que batia, tinha anzóis. A hora que batia, arrancava a lasca da pele dele. Naquele momento, ele estava pegando todos os nossos pecados, os meus e os seus, só para nos salvar. E ele foi levado pela rua, sendo humilhado, as pessoas rindo da cara dele, desafiando ele: tu não és rei, tu não és Deus, tu não és filho de Deus, saia dessa situação. Em seguida, ele foi crucificado, uma morte vexatória, ao lado de dois marginais, de dois bandidos. E ele lá, sofrendo porque não consegue respirar, sofrendo porque apanhou, sofrendo porque colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, sofrendo porque sangrava, faltava-lhe líquido no corpo. Estava ali aquele que veio do céu, de sua glória, naquele momento de sofrimento, que Deus não pôde estar presente ali com ele, porque ele estava carregando do pecado. Ele ainda clama por Deus, mas de braços abertos, com os cravos na mão, sofrendo todas as dores que poderia um homem sofrer, ele vira e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se você acha que você não tem condição de perdoar alguém porque te ofendeu, porque fez qualquer maldade contra você, lembre-se de Jesus lá na cruz. Lembre-se que ele era Deus, não era merecedor de sofrer, mas ele fez isso por amor a nós. E aquele que ainda vive fala: não, mas Jesus era Deus, por isso que ele aguentou, por isso que ele abriu mão do nosso pecado. Aí nós temos, só para concluir, o exemplo de Estevão, que também, por defender Jesus Cristo, foi pego ilegalmente no Sinédrio, levado para fora, e lá ele foi apedrejado. Imagina as dores de um apedrejamento. E antes de morrer, ele seguiu o exemplo de Deus, ele seguiu o exemplo de Jesus Cristo, e ele também pediu, ele também falou em Atos capítulo 7, versículo 60: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Se quer justificar que Jesus perdoou porque era Deus, nós temos o exemplo só humano de Estevão, que também perdoou. Que sigamos o exemplo de Jesus Cristo e que sigamos o exemplo de Estevão, mas que Jesus Cristo, que é a luz que veio ao mundo, é que nos dirige, é que nos salva, que nos salvou e que conduz a nossa vida de maneira perfeita. Vamos orar.
Senhor meu Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor nos resgatou, nos perdoou nossos pecados. Senhor, não tínhamos conta, não daríamos conta de pagar essa dívida, ela é impagável, mas o Senhor, com todo o amor que tem pelo homem, nos resgatou e nos saldou essa dívida. Queremos te agradecer, mas também queremos pedir, Senhor, que reverta nosso coração de amor, de misericórdia, que nós possamos também saber perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. Da mesma forma que o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso, para que nós perdoemos a quem nos tem ofendido, Senhor, que nós façamos isso todos os dias de nossa vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Nós temos este momento agora, uma grande oportunidade, de encontrarmos verdadeiramente com esse Jesus, este Deus que se tornou homem, que veio até a terra para nos salvar. Nós queremos dar essa oportunidade. Aquele que ainda não se entregou a Jesus Cristo,